As mais cordiais saudações, seja bem-vindo à Semana em Notícias, o magazine informativo que lhe traz os principais acontecimentos do país que marcaram esta semana. Iniciamos com as notícias do primeiro dia útil, segunda-feira, e viajamos para a província de Sofala, região centro de Moçambique, e para dizer que o governo local iniciou com o processo de entrega de sementes e também insumos agrícolas a diversas populações daquela região, visando a recuperação da campanha agrícola depois da perca da primeira, na sequência das recentes chuvas e inundações. Após o lançamento da campanha agrícola 2025-2026, a 3 de novembro, pelo Presidente da República, Daniel Chapo, os agricultores iniciaram com entusiasmo a preparação do solo, a sementeira e o acompanhamento das culturas, na expectativa de uma época promissora. Então, esta campanha está a ser uma campanha de muitos desafios. Eu estou no 6º andar, então tive que descer no 2º andar, onde está a Sua Excelência, para ir informar. Excelência, os produtores perderam tudo. Os produtores não vão ter o que comer. Neste contexto, o governo de Moçambique, através do Conselho Executivo Provincial de Sofala, mobilizou recursos para impulsionar a produção agrícola no distrito do Dondo, no âmbito do Programa Inclusivo de Desenvolvimento de Cadeias de Valores Agroalimentares, financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e pelos Países Baixos, em parceria com a Associação Resiliência de Moçambique e o Parque Nacional de Gorongosa. Eu agradeço muito ao parceiro Parque Nacional de Gorongosa junto à Resiliência e agradeço ao governo por endereçar esses parceiros para a nossa zona. Antigamente sofria muito dublar a mão milho em quantidade, mas hoje já estamos beneficiados na nossa zona. Essa máquina vai beneficiar a mim e juntamente a comunidade da minha zona. Estamos a confirmar, estamos fazendo nosso negócio. E chuva também, quando chover, nós temos essa lona, vamos conseguir cobrir. Eu gostei muito mesmo. O apoio inclui um trator dado à Associação Coverana, com respectivas alfaias agrícolas, charruas e discos, grades de discos e atrelados, além de sementes agrícolas. 300 kits de sementes compostos por 5 kg de semente de milho, 2 kg de semente de feijão nhemba, 50 gramas de semente de hortícola, com destaque para o tomate, couve, cebola, alface e quiabo. 33 debulhadoras de milho, sendo 8 a gasolina e 25 manual. Lourenço Bulha, governador da província de Sofala, afirmou que o governo está empenhado na mecanização da agricultura e promete mobilizar mais alfaias e equipamentos agrícolas para apoiar os produtores. Espera-se produzir 358 toneladas de produto agrícola diversos neste distrito. Queremos exortar a todos para trabalharmos a terra, fazermos agricultura, hortícolas e outros. Foram ainda disponibilizados sistemas de irrigação, bombas de água e máquinas de processamento de farinha de mandioca e amendoim. Segundo o governador, estes meios destinam-se a reforçar a capacidade de produção de cerca de 300 famílias agricultoras no distrito do Dondo, tendo apelado aos produtores e às associações agrícolas para apostarem cada vez mais na agricultura como base para a segurança alimentar e desenvolvimento econômico da província. Imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto, TV Focus, Cidade da Beira. Da província de Sofala, viajamos até a região norte de Moçambique, principalmente a província de Cabo Delgado, onde a primeira-dama da República de Moçambique, Guetta Chapo, visitou o hospital local da cidade de Pemba, onde manifestou a preocupação em relação à desnutrição crônica que afeta as crianças internadas naquela unidade sanitária. A primeira-dama de Moçambique, Guetta Chapo, visitou no sábado passado o Hospital Provincial de Pemba, onde entregou produtos alimentares, bens de higiene e enxovais para recém-nascidos, numa iniciativa destinada a reforçar o apoio aos pacientes e os profissionais de saúde. E nós temos estado a distribuir os produtos alimentares para as pessoas com deficiência, as pessoas vulneráveis, e por que não também oferecemos ao nosso hospital. A população precisa de se alimentar muito bem, os nossos pacientes precisam de se alimentar muito bem
e temos muitas crianças internadas. E hoje trouxemos não só o produto alimentar, trouxemos também 21 enxovais. Na ocasião, Geta Chap manifestou-se preocupada com a prevalência de casos de desnutrição em crianças internadas nesta unidade sanitária. E de todos os bebês que nós visitamos, encontramos alguns desnutridos e temos que continuar a trabalhar com a população para poder alimentar bem os nossos bebês. E alimentando bem os nossos bebês começa a partir da gravidez da mãe. E se a mãe alimentar-se bem também, o próprio feto vai se desenvolvendo melhor, o seu nascimento também será melhor e a mãe também terá uma saúde melhorada. Para minimizar a situação da desnutrição, a Primeira-Dama da República ofereceu diversos produtos alimentares, não só para os pacientes, como para os profissionais de saúde afetos nesta unidade sanitária, apoiando assim a diversificação da dieta alimentar. Para o Hospital Provincial nós conseguimos deixar, são 100 sacos de 25 kg de farinha, também deixamos 40 sacos de arroz de 25 kg, deixamos igualmente 2 sacos de feijão, deixamos também 20 caixas de sabão, deixamos óleo e deixamos igualmente frango, são 620 frangos. E também temos peixe. Isso aí é para variar a dieta da nossa população, dos nossos pacientes, para não se alimentarem somente de feijão, mas também terão frango, terão peixe. Não só para os doentes, também para os profissionais de saúde que aqui se encontram, não é? Porque eles trabalham aqui durante a noite, durante o dia, e precisam também de se alimentar para continuar a trabalhar. A visita da Primeira-Dama da República ao Hospital Provincial de Pemba insere-se num conjunto de atividades que tem vindo a realizar na província de Cabo Delgado, com foco na assistência a grupos vulneráveis e no fortalecimento da solidariedade social. Depois de Cabo Delgado, vamos olhar o 5º Censo Populacional 2027. Dizer que o processo que vai iniciar ainda este ano vai custar mais de 110 milhões de dólares norte-americanos. O Instituto Nacional de Estatística lançou nesta segunda-feira a atualização cartográfica, no quadro da preparação do 5º Censo Populacional e Habitação, que terá lugar entre os dias 1 a 15 de agosto de 2027 e vai custar 110 milhões de dólares norte-americanos. Espera-se que sejam recenseados nesta atualização 36 milhões de habitantes. A atividade que hoje lançamos, a atualização cartográfica, constitui uma etapa fundamental para a preparação do Censo 2027. É através desta operação que serão identificados, delimitados e georreferenciados todos os aglomerados populacionais, edifícios, infraestruturas e limites administrativos, permitindo a definição precisa das áreas de numeração que constituem a unidade básica de organização da recolha de dados do censo. Pretende-se com esta iniciativa, de acordo com a diretora do Instituto Nacional de Estatística, fazer a divisão do território e dos números de habitantes que serão registados em cada zona, bem como apurar o número de recenseadores e de todo o equipamento necessário. A informação recolhida nesta fase permitirá preparar com rigor a etapa final do recenseamento, cuja recolha de dados está prevista para decorrer de 1 a 15 de agosto de 2027. Importa igualmente referir que o recenseamento piloto do Censo 2027 terá lugar no mês de agosto deste ano. Esta fase é de extrema importância na medida em que permitirá avaliar e validar os questionários, os sistemas tecnológicos, os procedimentos operacionais e a organização de trabalho de campo, assegurando que todas as componentes estejam devidamente ajustadas antes da implementação do Censo Nacional. Com a colaboração de todos, estamos confiantes de que o Censo 2027 será um marco histórico na modernização das estatísticas em Moçambique. A atualização cartográfica terá duração de 3 meses. A atualização cartográfica será implementada de forma faseada e progressiva em todos os distritos do país, obedecendo a uma lógica operacional
que tem em conta o volume de trabalho e as características geográficas de cada distrito. Esta abordagem permitirá assegurar que todas as províncias avancem de uma forma coordenada e que o processo esteja concluído com a devida antecedência em relação à operação censitária principal. Com esta estratégia, o país poderá dispor atempadamente de um quadro cartográfico atualizado e de uma base sólida para a planificação do trabalho de campo do Censo 2027. Como é de nosso conhecimento, o Governo de Moçambique, os parceiros de cooperação, os investigadores, o setor privado e a sociedade em geral aguardam com grande expectativa os resultados do Censo 2027. O censo populacional visa apurar o número exato de habitantes, a zona onde cada um vive, o que faz e o tipo de casa onde vive. Desta vez, o censo será feito pela primeira vez na história do país com meios digitais, ou seja, com base nas novas tecnologias de comunicação e informação. Vamos, desta vez, olharmos a matéria relacionada com o processo do Diálogo Nacional Inclusivo, dizer que a Comissão Técnica encarregue pela organização deste processo vai iniciar este ano com o processo de sistematização do pacote eleitoral. A Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo anunciou que inicia esta terça-feira a sistematização das contribuições recolhidas na primeira fase de auscultação pública. A sistematização prioriza as contribuições sobre o pacote eleitoral, de modo a acelerar as reformas na legislação eleitoral no país, segundo fez saber Edson Macuacua, presidente da COTE. Iniciamos também hoje o processo da sistematização do material recolhido na primeira etapa da auscultação pública, tendo como prioridade das prioridades o pacote eleitoral, os assuntos eleitorais. Vamos sistematizar, apreciar, analisar todas as contribuições recebidas de pessoas singulares, de organizações da sociedade civil, de partidos políticos, nas mesas redondas, pela via virtual, pela via das brigadas, de modo a articularmos propostas para a melhoria da nossa legislação eleitoral, para que tenhamos uma legislação simples, eficaz e que contribua para o fortalecimento do nosso Estado de Direito Democrático, um sistema eleitoral que contribui para a paz, para a estabilidade, coesão e reconciliação nacional. Referiu ainda que arrancou em todo o território nacional a auscultação pública nas localidades e postos administrativos, no processo que considera a ruralização do diálogo. Onde queremos que os cidadãos que residem no interior do país, nas zonas rurais, também tenham o mesmo direito de cidadania, participando de forma ativa no processo do Diálogo Nacional Inclusivo, para que as conclusões desse processo também possam refletir as suas aspirações. O presidente da Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo falava momentos depois da assinatura de um memorando de entendimento entre a COTE e a Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, que vai permitir que as autarquias possam apresentar as suas contribuições sobre temas específicos do interesse das autarquias à Comissão Técnica do Diálogo Nacional. Permite que os municípios, enquanto pessoas coletivas territoriais, pessoas jurídicas, possam eles próprios, como instituições, apresentar as suas contribuições, as suas preocupações, as suas ideias no contexto do Diálogo Nacional Inclusivo, particularmente sobre temas que são de interesse específico dos municípios, como são os temas sobre a descentralização, o sistema fiscal, os assuntos eleitorais, os assuntos econômicos, os assuntos constitucionais.
A Associação Nacional dos Municípios de Moçambique refere que este acordo é de capital importância à medida em que abre espaço para que os anseios das autarquias sobre os desafios da descentralização e gestão municipal possam merecer especial atenção nas reformas que o Executivo projeta. Através desse espaço, passamos efetivamente a garantir que aquilo que está sendo recolhido possa ser fortalecido, principalmente com as ideias que têm a ver com a descentralização, o processo da municipalização, da gestão dos municípios e também sobre o que os municípios consideram ser ideal, olhando os desafios que podem ser supridos no âmbito da gestão municipal. A Comissão Técnica refere que vai trabalhar arduamente para garantir que a sistematização das contribuições sobre as reformas da legislação eleitoral seja concluída e submetida ainda este ano à Assembleia da República. Visando a promoção e proteção dos direitos humanos e, sobretudo, da população deslocada na região norte de Moçambique, particularmente em Cabo Delgado, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos assinou um acordo, ou seja, um memorando de entendimento com uma organização não governamental. O memorando de entendimento assinado nesta terça-feira entre a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e o Fórum de Monitoria de Mecanismos de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos da ONU em Moçambique visa reforçar a parceria estratégica entre as duas instituições, bem como potenciar ações conjuntas de promoção e proteção dos direitos humanos no país, sobretudo na província de Cabo Delgado, palco de um conflito armado que tem provocado uma crise humanitária de grandes proporções, com milhares de pessoas a necessitarem de assistência urgente. De promoção e proteção dos direitos humanos em Moçambique. E isso inclui a questão também, sim, que está a acontecer em Cabo Delgado. Estamos a falar de um conflito que não só traz sofrimento da população, particularmente na questão de deslocamentos, mas também outras áreas também dos direitos humanos. Portanto, sim, há atividades como a promoção, por exemplo, dos direitos das pessoas lá e a garantia que a assistência é dada a estas pessoas, particularmente, como dizia anteriormente, os deslocados internos que encontram ali, onde estiverem acomodados, necessidades específicas. O Fórum de Monitoria de Mecanismo de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos sublinha que o extremismo violento constitui um dos principais desafios aos direitos humanos em Moçambique, mas realça que, à luz deste acordo, as duas instituições procuram de forma coordenada salvaguardar a proteção dos direitos fundamentais em todas as esferas da sociedade moçambicana, incluindo o acesso à justiça, à saúde, à educação e à segurança. Como todos nós sabemos, um dos grandes desafios dos direitos humanos em Moçambique, temos a problemática do extremismo violento, que tem como consequências os deslocados internos, alguns desaparecimentos forçados, a questão humanitária. Temos também o problema das mudanças climáticas, que impactam negativamente nos direitos humanos, porque também concorrem para esta questão de deslocamentos internos, para a questão humanitária, entre outros aspectos, para não entrar no que diz respeito a componentes ligados à resiliência e por aí fora. Temos também o desafio no que diz respeito à violência baseada no género, temos também os problemas relacionados com a melhoria da situação do sistema penitenciário, apesar das reformas em curso, bem como a situação nas cadeias. Temos algumas questões relacionadas com alguns casos de tortura, que é preciso, tanto mais que a Comissão é um mecanismo nacional que combate a tortura, e isto vai nos possibilitar com que nós consigamos levar a bom porto todo o exercício da nossa luta para a melhoria da situação e combater a tortura. É verdade. A mesma fonte reconhece que o país registra avanços significativos no domínio da produção legislativa em matéria dos direitos humanos. Contudo, a implementação efetiva dessas leis continua aquém do desejado. A semana também ficou marcada pelo velório do antigo general do Exército, Lázaro Manete, que perdeu a vida no passado dia 5
de março. Várias figuras estiveram neste momento do último adeus, destacando o antigo presidente da República, Armando Guebuza, e também o ex-estadista Felipe Jacinto Nunes, que destacaram as qualidades de Menete. Os restos mortais do antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Lázaro Menete, foram enterrar nesta terça-feira no cemitério de Ilhanguena, na cidade de Maputo. Antes do velório do último adeus, que teve lugar no quartel-general das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, realizou-se um evento que contou com a presença do Presidente da República, Daniel Chapo, que dissertou a trajetória da vida do general do Exército, Lázaro Henriques Lopes Menete, classificando de um patrimônio moral indispensável para a preservação da soberania nacional, pois Menete, em vida, havia sido um general de altos valores, íntegro e patriota, entre outras qualidades. O general Lázaro Henriques Lopes Menete deixa grandes valores de unidade nacional, de defesa da pátria moçambicana, de patriotismo, de integridade, de responsabilidade, de competência e, sobretudo, de defesa da nossa independência nacional, da integridade territorial, da nossa soberania, e dedicou toda a sua vida, desde a sua juventude, na defesa da pátria. Por isso, estamos aqui para render homenagem a este grande general. O combate ao terrorismo continua a ser um grande desafio no país. E é aos jovens que se aconselha a inspirarem-se no legado deixado pelo general Lázaro Menete, de acordo com o chefe de Estado, na sua dissertação. Esta é uma pergunta muito importante, foi aqui colocada. Nós, neste momento, estamos a enfrentar desafios no que toca, portanto, à integridade territorial do nosso país e, sobretudo, com o terrorismo e também crimes organizados como raptos, tráfico de droga, tráfico de seres humanos, mas o principal desafio que nós temos neste momento é o combate ao terrorismo. E para combater o terrorismo é preciso realmente que a juventude tenha estes valores. E queria usar desta ocasião para render homenagem aos jovens que estão no Teatro Operacional Norte, que de segunda a segunda, 24 ou 24 horas, faça sol, faça chuva, faça frio, estão a defender as populações e defender o território moçambicano contra o terrorismo. Por isso, queria usar esta ocasião para responder à pergunta muito bem colocada, mais uma vez chamar a atenção à juventude para nós podermos preservar estes valores de defesa da nossa pátria, de integridade territorial, da nossa soberania e, sobretudo, da necessidade do desenvolvimento do país. Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz e segurança. A paz e a segurança são condições fundamentais para o desenvolvimento, portanto, do país. Por isso, nós estamos concentrados no combate ao crime organizado, mas também no combate ao terrorismo no Teatro Operacional Norte, para que realmente Cabo Delgado esteja em paz, e basta Cabo Delgado estar em paz, Moçambique todo está em paz. Cabo Delgado é Moçambique, nós todos somos moçambicanos. Atacar Cabo Delgado é atacar Moçambique, atacar a população dos distritos da zona norte da província de Cabo Delgado é atacar Moçambique. Por isso nós vamos continuar a trabalhar dia e noite, 24 horas, para que realmente o terrorismo um dia passe para a história. O general do Exército Lázaro Henriques Lopes Menete, antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, perdeu a vida na passada quinta-feira, vítima de doença. O processo de diálogo nacional inclusivo já no segundo ano está em andamento, estando nesta fase a acolher diversas propostas de auscultação feitas por diversas organizações da sociedade civil. A plataforma Decide entregou as suas propostas à Comissão Técnica. No relatório ora entregue ao Edson Macuacua, constam as propostas de extinção do STAI, que é o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, e também a CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições. A plataforma Decide, uma organização da sociedade civil moçambicana, procedeu nesta quarta-feira na cidade de Maputo à entrega formal das contribuições recolhidas junto dos diversos estratos da sociedade moçambicana à Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, COTE, liderada por Edson Macuacua. Entre as propostas entregues à plataforma constam documentos que se exigem a extinção do STAI, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, a remodelação da CNE, a Comissão Nacional de Eleições, e dos órgãos responsáveis pela organização administrativa e técnica dos processos eleitorais em Moçambique. Segundo explica Wilker Dias, diretor da plataforma Decide. A
questão ligada à lei eleitoral, as reformas que poderão estar lá, em que um dos pontos essenciais é mesmo a extinção do STAI, que é uma das nossas propostas primordiais, que é a extinção do STAI, e também a questão da remodelação do próprio modelo de nomeação da CNE, em que poderá passar a ter pelo menos 5 membros e por via de concurso público, e todos provenientes da sociedade civil, sem indicação partidária ou filiação partidária, 5 anos antes deste que é o processo. Também propusemos neste leque de indicações questões ligadas mesmo à administração, como a criação de um documento único que pode servir como documento de identificação tributária, como também, por um outro ponto, a carta de condução, o número de carta de condução, o número de cartão de eleitor, dentre outros números afins, como a questão de INSS também, que pode estar incorporado neste documento, que vai prevenir, de certa forma, a questão relacionada à fraude. Fora isso, submetemos também algumas outras propostas ligadas à componente administrativa, a questão do desembaraço aduaneiro, também a questão dos altos pressários, para que possa haver uma revisão das duplicações de taxas que têm praticamente sufocado aos moçambicanos nestas diversas componentes. Portanto, é um leque de fatores em que nós levantamos. Por seu turno, Edson Makwakwa, presidente da COTE, enalteceu a iniciativa, garantindo que as propostas ora apresentadas serão apropriadas e sistematizadas pela comissão que dirige. Todas as contribuições aqui recebidas serão apropriadas pela comissão técnica e serão valoradas, não sendo únicas, havendo várias outras que estamos a receber de diferentes pessoas singulares e coletivas. Vamos fazer a sistematização, vamos apreciar, vamos analisar, vamos fazer a harmonização para que possamos ter uma abordagem global coerente sobre as reformas que pretendemos realizar, sendo de que todos estamos unidos por um mesmo objetivo, que é o reforço do Estado de Direito Democrático, da paz, da estabilidade, da reconciliação, da coesão nacional, com fatores importantes para o progresso e desenvolvimento do nosso país. Recebidas hoje as contribuições da plataforma de CID, nós vamos canalizar essas plataformas, essas contribuições, para os diferentes grupos de trabalho, uma vez que a plataforma de CID traz contribuições que se enquadram em diferentes temas ou grupos de trabalho criados ao nível da Comissão Técnica. Ao nível de cada um dos grupos de trabalho, cada uma das matérias será objeto de tratamento, de sistematização. Após o trabalho realizado a este nível, vamos apreciar já ao nível da Comissão Técnica um trabalho já sistematizado pelos grupos de trabalho. Makwakwa reiterou que a sistematização do pacote eleitoral constitui agora uma prioridade do diálogo nacional inclusivo. Essa prioridade em todos os temas recai sobre o pacote eleitoral. Neste momento, a nossa maior preocupação e concentração é sistematizar, analisar todas as contribuições atinentes à legislação eleitoral, de modo a não prejudicar, a não embaraçar o país quanto ao cumprimento do calendário eleitoral. Gostaríamos de evitar que a legislação eleitoral fosse aprovada à última hora, não dando espaço para socialização, para apropriação por parte dos cidadãos, em particular dos principais atores da nossa democracia. Por isso estamos a redobrar todos os esforços ao nível da Comissão Técnica para assegurar que o mais curto espaço possível, dentro do cronograma reajustado, possamos ter tantas propostas sobre a revisão da legislação eleitoral concluída. Recentemente, no encontro visando avaliar o decurso do primeiro ano das atividades programadas no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo em curso no país com os partidos signatários,
O Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, assegurou que o cronograma respeitará rigorosamente o prazo legal de 2 anos, dissipando quaisquer incertezas sobre um possível adiamento das eleições, seja autárquicas de 2028, assim como as gerais de 2029. Olhamos desta vez os impactos da guerra no Médio Oriente, que já se fazem sentir em várias regiões do mundo. Moçambique não vai ser diferente. Entretanto, o governo moçambicano garante estabilidade de preços, sobretudo de petróleos, até finais de abril. O conflito no Médio Oriente e o bloqueio no Estreito de Hormuz, por onde transita 80% das importações moçambicanas de combustíveis e 1/5 do petróleo mundial exportado pelo Médio Oriente, poderão contribuir para o aumento do preço dos combustíveis em Moçambique. Atualmente, o país dispõe de reservas de combustíveis suficientes para garantir o consumo interno até finais do primeiro trimestre. Findo este período, os preços poderão sofrer alterações em função da intensidade e a evolução do conflito no Médio Oriente, explica Amílcar Tivan, secretário do Estado do Tesouro e Orçamento, após uma sessão do Conselho de Ministros que avaliou a situação da guerra no Médio Oriente. O mercado dispõe um pouco mais de 75 mil toneladas de combustíveis, portanto gasolina, gasóleo, querosene, como também o jet para o setor da aviação. E os preços a que estão a ser transacionados estes produtos, a gasolina, por exemplo, cerca de 85 meticais por litro e o gasóleo cerca de 85 para a gasolina e o gasóleo cerca de 80, prevalecerão pelo menos até, portanto, o fim, um pouco mais depois do mês de abril, na medida em que esses estoques foram, portanto, importados aos preços em vigor antes do início do conflito. E também o país dispõe nas terminais oceânicas, referimos-nos aos navios atracados, cerca de um pouco mais de 85 mil toneladas, portanto, de combustíveis. A oscilação dos preços dependerá da capacidade de cada país em lidar com a situação e criar mecanismos que amortizem os impactos do conflito. Moçambique prevê a criação de um fundo de estabilização, com o objetivo de compensar a quebra de lucratividade das empresas distribuidoras. E o trabalho que está sendo feito é assegurar que portanto, em função da intensidade do conflito, que o país consiga acionar instrumentos de amortecimento, portanto, por exemplo, através de um fundo de estabilização que permite assegurar, portanto, a reposição de perda de lucratividade para as empresas distribuidoras, num contexto em que os preços no mercado interno situam-se ligeiramente abaixo dos preços internacionais e vice-versa. A duração e a intensidade do conflito no Médio Oriente poderão condicionar o crescimento econômico de Moçambique, caso os preços dos combustíveis fósseis continuem a escalar no panorama internacional. Num cenário moderado, a economia moçambicana, se os preços continuarem a subir significativamente, por exemplo, ultrapassando a fasquia dos $120, portanto, por barril, eventualmente poderá ter impactos visíveis na estrutura de custos das micro, pequenas e médias empresas operando em vários setores, desde a agricultura, a indústria transformadora, o setor de transportes, portanto, o setor de distribuição, retalho, por aí fora. E o resultado líquido é que, se o choque mostrar-se persistente, eventualmente as perspectivas de recuperação da economia poderão ser afetadas. Isto é, o ritmo de recuperação que a economia vinha experimentando, depois de ter registrado uma taxa de crescimento negativa de 0,5% em 2025 e 2,8%, poderá ser relativamente mais. O executivo moçambicano assegura que está a monitorizar o impacto econômico do conflito no Médio Oriente e, caso necessário, acionará medidas de choque para mitigar os efeitos na estrutura de custos e nas perspectivas de recuperação econômica do país. A semana também ficou marcada pela celebração do 33º aniversário da criação da Polícia Municipal da cidade de Maputo. Durante as festividades, a polícia dá um prazo de 30 dias para a remoção de viaturas e sucatas abandonadas ao longo dos passeios da capital moçambicana, Maputo. Coincidindo com o dia da celebração dos 33 anos da sua criação, a Polícia Municipal da cidade de Maputo
concedeu um prazo de 30 dias para que os proprietários de viaturas abandonadas, sucatas e veículos estacionados de forma prolongada em passeios, bermas, ruas e avenidas da capital do país procedam à retirada voluntária dos mesmos. O prazo inicia nesta quarta-feira. O que se prevê é que primeiro a gente coloque contrafés. Contrafé o que é? É uma forma de avisar a pessoa de que está numa situação irregular, para que essa pessoa, voluntariamente retire a viatura. Portanto, para além deste comunicado, ainda vamos colocar o contrafés nessas viaturas, né? E no sentido das pessoas perceberem que o aviso está... O comandante da Polícia Municipal de Maputo, António Espada, explicou que a medida surge no âmbito de uma ação destinada a libertar os espaços públicos ocupados irregularmente e melhorar as condições de mobilidade urbana, permitindo a circulação segura de peões e veículos em diferentes pontos da capital. Há muitas viaturas que estão abandonadas, outras até são sucatas, já são sucatas, e outras estão no estacionamento demorado. Portanto, isto está previsto na postura que não podem estar nessa situação. Por quê? Porque inviabilizam a transitabilidade, condicionam a transitabilidade. Então, assim sendo, parece que Maputo está a ser difícil circular. Então, isso vai permitir com que haja mais espaço para nós todos circularmos, né? Quer sejam os peões, quer sejam os automobilistas, e isso faz bem, faz parte da organização do município. E depois dos 30 dias, António Espada afirma que, fim do prazo estabelecido, caso não haja o cumprimento voluntário, a autarquia avançará com a remoção das viaturas, recorrendo aos meios operacionais disponíveis, sendo que os custos decorrentes da operação serão imputados aos respectivos proprietários. A viatura pode ser retirada, é o que está previsto no próprio comunicado. Portanto, e o Conselho Municipal não se vai responsabilizar por quaisquer danos que daí advirem. 30 dias são suficientes. Não? A celebração do 33º aniversário da Polícia Municipal de Maputo foi assinalada com diversos momentos protocolares, entre os quais a deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Durante 2 dias, o governo moçambicano esteve no Parlamento para responder às perguntas colocadas por deputados das 4 bancadas parlamentares e questões estas relacionadas com a vida política, social e econômica de Moçambique. E sobre questões da saúde, concretamente no que diz respeito ao roubo e mau atendimento nas unidades sanitárias do país, o ministro do Pelouro, o Saniisi, garantiu que mais de 450 profissionais de saúde já foram atuados com diversas penas. Respondendo a perguntas de insistência dos deputados na Assembleia da República sobre o mau atendimento, roubo de medicamentos nas unidades sanitárias do país, o ministro da Saúde, o Saniisi, considerou este problema um desafio de todos e para a sua erradicação. O governante, que admitiu o problema, disse que o setor de saúde não pode ser o lugar de maus profissionais e que, graças ao envolvimento até das comunidades, e cerca de 453 profissionais e foram atuados com diversas penas por mau atendimento e roubo de medicamentos. Por isso, a qualidade, a humanização e a segurança dos pacientes são a nossa prioridade. Fruto desta interação com as comunidades, apresentamos rapidamente um quadro que mostra como é que o setor está a lidar com o problema do mau atendimento, o problema de cobranças ilícitas e o problema de desvio de medicamentos. Este é o resultado do envolvimento comunitário. Está aqui, é o exemplo. Cerca de 453 profissionais de saúde, infelizmente, foram atuados com estas penas. Expulsão, demissão, despromoção e multa. Isto é fruto do trabalho do envolvimento comunitário. Por isso queríamos mais uma vez aproveitar esta oportunidade. Primeiro, para agradecer o povo moçambicano pelas denúncias que estão a trazer para o setor. Para que hajam medidas administrativas, é necessário que hajam evidências. E o rosto do mau atendimento, o rosto
das cobranças ilícitas, o rosto dos medicamentos foi aqui apresentado e nós atuamos. Por isso, quero aproveitar esta oportunidade também para pedir a colaboração dos mandatários do povo moçambicano, os representantes do povo, os que amam o povo, para também contribuírem na identificação dos rostos do mau atendimento. A nossa meta é resolver este problema, porque não gostamos. A saúde não pode ter gente que atende mal as pessoas. Não pode. Mas, como sabe, somos cerca de 75 mil funcionários da saúde. É lógico que há alguns que têm comportamentos desviantes. E estes são a minoria. E nós temos feito um trabalho intenso para educar, formar, resgate de valores, formação em ética e deontologia profissional, para ver se mudamos esta atitude. É uma meta que temos que alcançar e gostaríamos de ter também o vosso apoio para ultrapassarmos este desafio. Ainda no Parlamento, o Governo avançou vários planos em curso de melhoria e construção de várias unidades sanitárias e para uma boa resposta à procura dos serviços de saúde em todo o país, destacando, por exemplo, a construção de postos comunitários na província de Tete. A importância do subsistema comunitário é colocar a saúde na porta da casa das pessoas. É lá onde terão o primeiro contato com a saúde. E isto, como dissemos ontem e voltamos a reiterar hoje, a grande vantagem e importância desse sistema é que vamos investir cada vez mais na prevenção de doenças, na promoção de saúde. Um sistema que investe cada vez mais na prevenção, na promoção, vai reduzir os custos que apresentamos ontem de tratar uma hipertensão, uma diabetes, um cancro, um trauma e uma doença respiratória. É a vantagem de fazer este investimento. E isto é visão de como resolver os problemas do povo moçambicano. Por isso, continuaremos a trabalhar desta maneira para poder alcançar cada vez mais moçambicanos e salvar a vida das nossas populações. Mas também trouxemos aqui só para mostrar rapidamente. Nós temos um programa quinquenal do governo que foi aprovado. Já foi aprovado. Não há manobra para acrescentar uma e outra coisa. Lógico, há iniciativas locais que estão a acontecer nas províncias. Mobilizar recursos, mobilizar parceiros para poder avançar. Mas o nosso portfólio, a nossa lista está aqui presente, o que vai nos orientar, nos vai guiar para os próximos 5 anos. Mecanhela, Gingaúma, foi aqui colocado. Já estamos na fase de lançamento do concurso. Vai avançar, se Deus permitir, Mecanhela, Gingaúma. Vai avançar Chimbunila. Durante 2 dias, o governo encabeçado e pela primeira-ministra Bem-vinda Levi esteve no Parlamento para responder às perguntas dos deputados e sobre vários setores da vida econômica, política e social do país. Visando a mobilização de investimentos no país, foi matéria de destaque ao longo desta semana que o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, manteve um encontro de audiência com o diretor-geral da Global Africa Investment Summit, uma organização africana com o objetivo de apoiar financeiramente os projetos nacionais de desenvolvimento da energia elétrica. O Presidente da República, Daniel Chapo, recebeu em audiência nesta quarta-feira o Presidente da Global Africa Investment Summit, Akiumi Adesina. O encontro serviu para as partes discutirem a adesão de Moçambique à iniciativa que promove a mobilização de investimentos com base nos ativos nacionais, como recursos energéticos, minerais, portos e agricultura. Na ocasião, o Presidente da Global Africa Investment Summit comprometeu-se em apoiar Moçambique através da sua organização, tanto na mobilização de recursos financeiros para alavancar a economia moçambicana, como também o polo energético e logístico regional.
Estamos aqui para manifestar a nossa prontidão em ajudar Moçambique na mobilização de investimentos para alavancarmos a economia nacional. Na conversa com a Sua Excelência, o Presidente da República, este partilhou a intenção de Moçambique tornar-se membro da Global Africa Investment Summit. Daí que estejamos prontos para ajudar Moçambique a tornar-se um polo energético e logístico regional. No encontro, foram também abordados desafios recentes causados pelas cheias, tendo a DECINA manifestado solidariedade às vítimas e elogiado a liderança do chefe de Estado e a resiliência do povo moçambicano. Destaque desta reunião é a ambição do país de se afirmar como polo energético e logístico regional, reduzindo a dependência da dívida externa através da valorização dos seus próprios recursos. Já nesta quinta-feira, o Presidente da República, Daniel Chapo, recebeu em audiência a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que apresentou a sua avaliação sobre a situação dos direitos humanos em Moçambique. Na ocasião, o Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Al-Bashir Macassar, disse que a situação dos direitos humanos em Moçambique enfrenta vários desafios, com destaque para conflitos sociais, manifestações violentas e calamidades naturais. A Comissão informou que, como vê a situação neste momento evolutiva da questão dos direitos humanos, olhando principalmente para aquilo que aconteceu no início do ano passado e aconteceu também no início deste ano. São situações que trouxeram vários desafios na área dos direitos humanos e o papel que a Comissão teve neste momento, que foi, por um lado, de sensibilização, de sensibilização e também de promoção, mas por outro lado também de acompanhamento daquilo que seriam as medidas a curto e longo prazo que podem ser realizadas pelo Estado para garantir os direitos dos cidadãos em situações principalmente como essas de adversas, de conflitos sociais ou também de emergência, no caso deste ano. E também a Comissão apresentou aquilo que são as suas preocupações em termos de trabalho, de uma forma geral, sobre aquilo que é a própria tarefa fundamental que o Estado está a atribuir à Comissão. Falamos aqui necessariamente, para além do mandato amplo que a Comissão tem, esta recessão que a Comissão tem estado a ter de novos mandatos. Há um mandato especial que foi atribuído à Comissão em 2013, que é o mecanismo preventivo contra a tortura, mas também há bem pouco tempo recebeu mais um mandato especial, que é um mandato relativo como mecanismo de monitoria da implementação da Convenção das Pessoas com Deficiência. A Comissão manifestou também preocupações relacionadas com o cumprimento dos seus mandatos, incluindo novas responsabilidades de monitoria dos instrumentos internacionais. No que diz respeito ao capítulo econômico, e também destaque de que a província de Cabo Delgado, no caso particular, o município de Pemba, também está a mobilizar vários investimentos para o desenvolvimento de projetos sustentáveis naquela parcela do país. O município de Pemba está à procura de novos investimentos para a autarquia. Para o efeito, organizou junto de parceiros de cooperação uma mesa redonda destinada à mobilização de apoio técnico e financeiro para projetos prioritários do desenvolvimento urbano sustentável da cidade de Pemba. O evento, que reúne investidores e parceiros de cooperação, teve lugar nesta quinta-feira em Maputo. Mas também estamos a trazer aqui um projeto de energias verdes renováveis, onde, estando numa situação de mudanças climáticas, temos registrado vários cortes no fornecimento da energia a partir do nosso fornecedor, que é a própria EDM. Então, se nós desenvolvemos mais um input de energias renováveis e vendermos essa energia para a própria EDM, iremos trazer um reforço naquilo que é a qualidade da energia na nossa cidade, também considerando que a própria cidade está a crescer cada vez mais e é um cenário que nós encontramos na qual o acesso aos serviços portuários da nossa cidade tem sido no centro da cidade, o que condiciona a sustentabilidade das estradas que nós temos na nossa cidade, acelerando o processo de degradação. Nós desenhamos
aqui também um projeto onde até há que reconhecer o Banco Africano de Desenvolvimento abraçou esse projeto, na qual vamos ter um bypass que dá acesso diretamente à zona do Porto Seco e o porto da nossa cidade. Aí estaremos numa situação em que vamos eliminar completamente a circulação de caminhões de grande porte no centro da cidade, pois vamos ter uma linha direta para essa zona industrial. A autarquia leva também à mesa redonda a apresentação de projetos nas áreas de transporte público, mobilidade e saneamento básico. Mas também temos um outro projeto que é a terminal rodoviária de transportadores interprovinciais, que nós também não temos na cidade de Pemba, e há uma circulação também dos transportadores no centro da cidade, e com esse projeto da terminal rodoviária também iremos ter uma sustentabilidade e oportunidade para que tenhamos a componente do acesso ao transporte público de forma mais segura. As vias de acesso e as vias de acesso e valas de drenagem é um projeto que também nós aqui trouxemos para junto de nossos parceiros, podemos refletir, porque se eu não vou apenas construir estradas, mas se eu não tenho as valas de drenagens já condicionadas, a sustentabilidade, a resiliência dessas estradas não vai se garantir. Então precisamos ter o processo das valas de drenagem para combater o grande nível de erosão registrada na cidade de Pemba, e já temos também um parceiro que é a AIA, já se lançou um concurso e este concurso tem dias contados para poder materializar-se, pois já foi adjudicada uma empresa para a construção de cerca de 9 sistemas de valas de drenagem na nossa cidade. Sattar Abdul Ghani, presidente do Conselho Municipal de Pemba, refere que já existem parceiros interessados em abraçar e investir em alguns projetos. O Banco Africano de Desenvolvimento já manifestou o interesse e, neste preciso momento, já garantiu ao município de Pemba mais de $500 mil para o conceito do projeto e levantamento de mapas de quantidade para possível financiamento. E também, como dizia, estamos a trabalhar também com a FAO, que está a olhar a possibilidade de também investir no aterro sanitário e as zonas verdes da nossa cidade, e nisto já está a existir o contato com o município, as formações, já fomos também, uma equipe já viajou para a Itália para poder materializar este projeto do aterro sanitário. O governo provincial tem em carteira a questão da terminal rodoviária provincial que vai estar na cidade de Pemba. Então aqui também é uma luz verde a partir do nosso próprio governo a nível da província. Quanto aos outros projetos, vamos continuar ainda a buscar o parceiro. Mas a questão das valas de drenagem também já falamos que já tem a AIAS, financiado pelo governo central a partir do Ministério das Obras Públicas, e já se lançou o concurso e já existiu a empresa adjudicada, e esse projeto é um projeto muito grande, avaliado em mais de 1,5 mil milhões de meticais. O autarca refere ainda que um dos grandes desafios com que a idilidade se debate é a construção do mercado grossista para responder ao crescimento populacional e eliminar a venda informal nas principais artérias da cidade de Pemba. É porque a época chuvosa e ciclónica 2025-2026 ainda prossegue. O governo moçambicano apresentou no Parlamento moçambicano o seu projeto de reconstrução pós-cheias. O projeto apresenta um objetivo importante, a reconstrução de barragens e também de outras fontes de retenção das águas, com objetivo único, mitigar os efeitos das cheias e inundações. No âmbito da sessão de perguntas e respostas, o governo, através do Ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Mpissa, foi nesta quinta-feira ao pódio da Assembleia da República anunciar que o Executivo está neste momento a finalizar o plano de reconstrução pós-cheias. É nessa base que o Governo de Moçambique está a finalizar a concepção do Plano Global de Reconstrução pós-cheias 2026, que permite articular e alinhar as ações de emergência em curso com as intervenções de recuperação e reconstrução como uma oportunidade de reconstrução estrutural.
O plano, de acordo com o Inocêncio Mpisa, prevê, entre várias ações, a mobilização de recursos financeiros para viabilizar a iniciativa. Um potencial instrumento capaz de credibilizar o processo de mobilização de recursos e de parceiros no quadro em que as prioridades estão claramente dispostas. O plano visa, como foi referido, garantir uma recuperação resiliente, inclusiva e sustentável da situação socioeconómica e adaptação de estratégias integradas e coordenadas para a estabilização na reconstrução pós-cheias. Entre as várias infraestruturas que serão contempladas neste plano, o destaque, de acordo com o Mpisa, vai para a reabilitação de 5 barragens, nomeadamente Pequenos Libombos, Massingir, Macarretane, Curumane e Nampula. É neste plano onde assenta a prioridade 3, relativa à reconstrução de infraestruturas, como estradas, pontes, escolas, centros de saúde, habitação, barragens, diques e represas, energia e abastecimento de água e saneamento. É neste quadro que o Governo da República de Moçambique vai, entre outras atividades constantes deste plano, reabilitar e repor o normal funcionamento de 5 barragens: Pequenos Libombos, Massingir, Macarretane, Curumana e Nampula. Vai reabilitar 332 quilómetros de rombos em diques, repor 2,5 quilómetros de rombos em represas, repor 125 redes de monitoria de recursos hídricos, desassorear 10 quilómetros dos leitos dos rios, reabilitar cerca de 173 quilómetros de extensão de dique de proteção nas bacias vulneráveis, sendo 103 em Chocwe, na bacia do Limpopo, 30 quilómetros em Nante, na bacia hidrográfica de Lecungo, e 40 quilómetros na vila de Buze, na bacia hidrográfica de Buze. Ainda no âmbito deste processo de reconstrução pós-cheias em Gaza, o governo está a mobilizar 1,2 mil milhões de dólares para a construção e exploração da barragem de Mapai, com a capacidade para 7,2 mil milhões de metros cúbicos de armazenamento numa parceria público-privada. A Comissão Política do Partido Frelimo, Partido no Poder, enaltece o envolvimento dos partidos signatários do acordo político visando o decurso do diálogo nacional inclusivo. A Comissão Política do Partido Frelimo enaltece o envolvimento dos partidos políticos no processo do diálogo nacional inclusivo em curso no país. A satisfação foi manifesta pelo porta-voz do Partido no Poder, Pedro Guiliche, no final de mais uma sessão ordinária da Comissão Política. A Comissão Política enaltece a participação do Presidente Daniel Francisco Chapo no diálogo nacional inclusivo, quero dizer, a primeira sessão que teve lugar este ano, destacando assim, com bastante reconhecimento, a forma como os partidos signatários têm estado a dar a sua melhor contribuição para o bom curso deste processo, que deverá culminar com um conjunto de propostas de reformas importantes com vista a melhorarmos a forma como estruturamos a capacidade de resposta ao povo moçambicano. Sobre o terrorismo em Cabo Delgado, um fenómeno que tende a alastrar-se por outras regiões vizinhas como Nampula e Niassa, a Frelimo enaltece o empenho das Forças de Defesa e Segurança no terreno, que combatem a violência perpetrada por homens armados. Encoraja igualmente a Polícia da República de Moçambique pelas ações desencadeadas recentemente na cidade de Maputo, visando combater os crimes de roubo, venda e consumo de drogas. A Comissão Política felicita as Forças de Defesa e Segurança que têm estado a combater de forma tenaz, de forma enérgica, o terrorismo na província de Cabo Delgado, contando também com a colaboração da força local e das forças amigas. Uma palavra de apreço e de encorajamento à Polícia da República de Moçambique por ter estado a desencadear
nos últimos dias uma ação enérgica de combate aos crimes de roubo e vandalização de viaturas, e não só, mas sobretudo de viaturas, na cidade de Maputo. E a ação que a Polícia da República de Moçambique desencadeou ao nível do mercado Estrela é bastante louvável, deve ser continuada por forma a desencorajar o crime e garantir dessa forma a ordem e tranquilidade públicas. Igualmente, vale destacar aqui a ação desencadeada pela polícia para desmantelar, para desativar pontos de comercialização de drogas ao nível da cidade de Maputo, com destaque para uma zona chamada Colômbia, na cidade de Maputo, bem como no bairro da Mafalala. A Comissão Política do Partido Frelimo exortou o Governo a acelerar o processo de reassentamento das vítimas das cheias e inundações, bem como intensificar as ações de reposição de insumos agrícolas para a retoma da produção agrária. Enalteceu ainda o trabalho contínuo levado a cabo pela primeira-dama Guetta Chapo, nos centros de acolhimento das famílias deslocadas na sequência das cheias e inundações nos diversos pontos do país. No capítulo desportivo é matéria da semana, a matéria que faz referência de que a Federação Moçambicana de Futebol já assinou o novo contrato com Chiquinho Conde, o selecionador nacional, mas falta ainda a assinatura da outra parte, ou seja, de Chiquinho Conde. O selecionador nacional exige ainda o pagamento com retroatividade. Chegou ao fim o período de especulações. Finalmente, já há fumo branco quanto à renovação do contrato entre a Federação Moçambicana de Futebol, FMF, e o selecionador nacional Chiquinho Conde. De acordo com informações avançadas pelo Lance MZ, a FMF já assinou o novo contrato que formaliza a continuidade do técnico no comando da Seleção Nacional. O documento foi remetido a Chiquinho Conde para a respectiva assinatura, porém, volvidas mais de 24 horas, o treinador ainda não rubricou o acordo, colocando reservas quanto aos termos apresentados. Em cima da mesa está a exigência do selecionador de que os efeitos do novo vínculo contratual tenham caráter retroativo a 1 de fevereiro. Um período durante o qual Conde esteve livre, isto é, sem contrato vigente com a Federação Moçambicana de Futebol, tendo, inclusive, ainda que sem sucesso, manifestado interesse para o comando técnico dos Palancas Negras, a seleção angolana. No que concerne às condições do novo acordo, Chiquinho Conde passa a oferir um salário mensal de aproximadamente $23 mil norte-americanos, montante que, a taxa do câmbio atual, representa cerca de 1,5 milhões de meticais. Acresce ainda uma verba global de 250 mil meticais a ser disponibilizada pela FMF, destinada à remuneração da equipa técnica adjunta do selecionador nacional. O novo contrato, que tem como data de início estipulada 1 de março de 2026 e caduca a 31 de julho de 2027, vai permitir que, caso concretize a assinatura, Chiquinho Conde lidera os Mambas ao longo de todo o percurso de qualificação para a Copa Africana das Nações de 2027, estendendo a sua missão até a conclusão do Campeonato Africano, agendado para Tanzânia, Quênia e Uganda. O documento contempla igualmente uma cláusula de rescisão unilateral. Em caso de ruptura do vínculo, a parte interessada no divórcio fica obrigada ao pagamento de uma penalização correspondente a 2 meses de remuneração. Chegado aqui, momento para acompanharmos o quadro meteorológico, para ficarmos a saber a província que registrou a temperatura máxima da semana e também a província que registrou a temperatura mínima da semana. Ficamos a saber de que a província de Tete registrou a temperatura máxima da semana, 34 graus Celsius, sendo que a cidade de Lixinga, capital provincial de Niassa, teve a temperatura mínima da semana, 22 graus Celsius.
depois deste quadro meteorológico, é momento para colocarmos o ponto final com a presente edição do Semana em Notícia. Gratos pela atenção dispensada, nós voltamos a ver na próxima semana.